Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Desejar a vocês uma excelente sexta-feira, né? Primeiramente, quem tá aí com essa coragem desse finalzinho de sexta, essa noite aí, sei que vocês estão empolgadíssimos para aula de física, né? E hoje a gente vai continuar aí dando a revisada. Semestre passado a gente acabou começando uma revisão de tudo que a gente viu durante o primeiro semestre. Nesse segundo semestre, nesse começo do segundo semestre, a gente vai terminar essa revisada, tá bom? Leis de Newton, Z1000V. Eu sei que depois de 20 dias de férias aí tá todo mundo meio assim voltando ao ritmo, né? Você já esqueceu até como é que se escreve direito. Sei que você não estudou muito durante as férias, mas não tem problema. A gente vai dar essa revisada aqui bacana essa semana, para na próxima semana a gente já começar conteúdo novo, tá bom? Próxima semana a gente vem aí com a parte de calor, com a parte de temperatura, a gente vai ajudar um pouquinho sobre uma física mais prática, né? A gente sabe que essa física mecânica é uma física mais teórica, assim, a gente não tem resistência do ar, não tem dissipação de energia, então isso tudo contribui, né, para que você tenha um sistema mais idealizado. Próxima semana a gente vem com uma outra física, física de calor, de temperatura, e a gente vai explicar como é que funciona mais ou menos todos os processos, né, que envolvem calor e temperatura para o nosso sistema real, é a física mais palpável, tá bom? Mas a gente vai dar essa revisadazinha até para ajudar vocês em alguma situação de prova e tudo mais, para a próxima semana a gente realmente começar as aulas do segundo semestre, né? Essa semana é só soltar a musculatura, voltar a dar uma revisada bacana aí no assunto. Claro, eu sei que vocês já dominam boa parte do assunto, mas a gente precisa dar essa revisadazinha para a gente poder seguir adiante. Bacana? Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje, galera, a nossa aula tem como objetivo o estudo, né, de algumas partes das leis de Newton envolvidas ao movimento. Ó, você tem leis de Newton e movimento e aplicação de leis de Newton para sistemas com M.U.V, né? A gente sabe que quando você fala de leis de Newton, a gente precisa entender que leis de Newton, principalmente quando a força resultante atuante em um corpo, lá da segunda lei, é diferente de zero, eu me caracterizo em que tipo de movimento? Eu me caracterizo no MR/V, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Justamente pelo fato de aqui existir uma aceleração, tá bom? A aceleração ela é constante e diferente de zero, né? Você tem essa relação na minha aceleração, deixa eu ajeitar aqui. A gente já viu que na física CTE significa constante, então eu tenho uma aceleração constante, né? E, ao mesmo tempo, a minha aceleração também é diferente de zero. Isso para um movimento de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Bacana? Então, vamos lá. Vamos primeiro entender as forças, né? Como é que funciona aí essa parte de forças. O que é uma força, galera? Uma força é um agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Então, você tem, para o nosso sistema de equações, né, para o nosso sistema de forças, dois tipos de forças possíveis para um sistema como o nosso. Quais são eles? Bom, as forças elas podem variar a posição de um corpo. Fazendo isso, elas produzem uma aceleração nesse corpo. De onde é que eu tiro isso? Bom, eu tiro isso lá da primeira lei de Newton. Lembra da primeira lei? A primeira lei é conhecida como lei da inércia, que fala o seguinte: todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, assim como todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, até que atue sobre ele uma força externa. Então, quando eu falo de uma força que produz aceleração, eu estou tirando ou pondo aquele corpo em movimento. Todo mundo agora sobre a sua mesa aí tem um estojo, tem um caderno, tem uma garrafinha de água, tem alguma coisa, um lápis, uma caneta, alguma coisa em cima dela. Se você deixar ela em cima da mesa e não pegar mais nela, ela vai ficar aí até quando? Até que outra pessoa, ou que você mesmo, né, volte e retire ela daquela posição. Então, eu tenho uma força externa atuando naquele meu corpo. E o fato dessa força externa atuar no meu corpo varia a posição dele, logo permanece a ele uma determinada aceleração, tá bom? Olha o nosso exemplo aqui, nosso primeiro exemplo. Nosso rapaz de camisa verde tem uma força empurrando um carrinho. Então, ele está gerando o quê? Gerando um movimento, né? Ele está gerando um movimento. Ele está aplicando uma força, olha, representada por essa setinha, essa força F, e o meu sistema inteiro vai acelerar. Quando esse sistema acelera, aí eu tenho
esse tipo de variação de posição dentro do meu sistema, tá bom? Porque ele vai dar uma acelerada, literalmente. Então, a força, pelo fato dela existir, ela acelera um corpo, tá bom? Outro tipo de força que a gente vai ter, gente, é a força de deformação, tá bom? O que é uma força de deformação? A força de deformação, ela tira o estado natural de um determinado corpo. Toda vez que tu aplica uma força em um corpo, se ele não se locomover, aquela força vai ter que ser dissipada de alguma forma. E essa dissipação da força é realizada através da deformação de um corpo. Você pode ver isso claramente numa mola. Olha o nosso exemplo aqui no quadro. Você tem uma força gerando deformação. Uma pessoa pegou uma pequena mola com as mãos e aplicou uma força nela. O que foi que aconteceu? Olha, com o polegar, ele aplicou uma força F, só que, do outro lado, ele também aplicou uma força F aí com a mão dele, né? E o que foi que aconteceu, então? Aquela mola, ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque ela não tem grau de liberdade, ou seja, ela não tem para onde se mover. Então, no lugar de receber a aceleração e sair daquela posição, a mola ela é deformada. Ela é tirada do seu estado natural e aí você pode ter uma deformação. Ou ela pode ser amassada, que é comprimida, ou ela pode ser esticada, que a gente chama de elongada, tá bom? Então, você tem essa situação para uma mola, beleza? Quando for gerar a deformação de um sistema. Então, toda força, ou ela produz aceleração, ou ela produz deformação em um corpo. Tranquilo? Tá, e aí você tem tipos de força. As forças podem ser classificadas em dois tipos. Força de contato, quando há contato direto entre dois corpos. Por exemplo, ao empurrar um carro, a força envolvida é do tipo de contato. Ou força de campo, que é quando você não precisa ter toque, né? Você tem aquela força atuando em um corpo a uma determinada distância. Vamos explicar cada uma delas. Bom, a força de contato precisa ter contato direto. Olha aí, ó. Precisa ter contato direto entre os dois corpos, tá bom? Você não consegue ter uma força de contato se não existir contato direto. Isso é obrigatório. O exemplo que a questão deu pra gente é empurrando um carro. Não necessariamente um carro de carro mesmo, né? Você pode usar isso como, por exemplo, num carrinho de supermercado também. Pode ser um excelente exemplo. Então, para você mover aquele carrinho de supermercado, você não consegue fazer isso sem tocar nele. Você não consegue levar aquele carrinho para uma determinada posição só com a força do pensamento, por exemplo. Isso não existe, tá bom? Então, o que é que você precisa? Você precisa pegar naquele carro e aplicar uma força nele para poder variar a posição do meu carrinho. Isso é força de contato, tá bom? Outro exemplo aí de força de contato. Uma força que a gente chama de força de força elástica, tá bom? Você tem uma força de, por exemplo, acho que todo mundo aqui já brincou com uma baladeira ou com um estilingue, né? Você pega uma força, segura naquela situação, né? Você tem aquela posição do estilingue. Quando você estica ele, a força elástica que é gerada pela mola está em contato com a pedra. E aí você solta. Quando você solta, a deformação da mola arremessa aquela pedra em uma outra direção. Essa força é considerada uma força de contato também. Ah, Matheus, mas quando a pedra sai, não existe mais contato com a mola. Beleza, não existe. Mas ela não vai mais ganhar energia. Ela não vai mais ter força atuando sobre ela. Justamente porque a força realizada anteriormente já foi o suficiente para acelerar aquele corpo, tá bom? Isso é caracterizado como força de contato. Beleza. O outro tipo de força, galera, é força de campo. Quando a atuação ocorre à distância, ó, numa precisa de contato direto, outra você ocorre a uma determinada distância. A força gravitacional entre Terra e Lua são forças de interação elétrica entre dois prótons, por exemplo, e a força de interação elétrica entre dois prótons, por exemplo, são forças que atuam à distância. Bom, aí você tem duas formas, tá bom? Primeiro, toda vez que você vê a palavra campo alguma coisa, adivinha? É força de campo, tá bom? Com o primeiro exemplo que ele deu, a força de atração entre Terra e Lua. Não só entre esses dois astros, né? Mas, por exemplo, entre o Sol e a Terra também é caracterizado como uma força de campo. Você tem um campo gravitacional. Lembra? Já ouviu falar dessa expressão? Acho que todo mundo já. O campo gravitacional inserido no meu sistema, tá bom? É que faz com que aquele corpo se mova.
Por exemplo, a Terra gera um campo gravitacional na Lua. Então, é por isso que a Lua rodeia a Terra, né? Período aí de 28 dias, mais ou menos. E o Sol também faz uma força gravitacional na Terra, realiza esse campo de gravitacional nela. E é por isso que a Terra roda em torno do Sol, beleza? Justamente pelo fato dela ter essa força atuando. Aí você teria um período aí de 365 dias, um ano, né? Bacana. Outra força de campo que a gente usa é a interação elétrica, ou seja, o campo elétrico, tá bom? O campo elétrico do meu sistema. Esse fato de eu ter uma interação elétrica, de eu ter esse campo elétrico, quer dizer que eu não preciso tocar nele para ter essa interação, bacana? Por exemplo, você tem a situação entre dois prótons, ou um próton e um elétron, o átomo, tá bom? Como é que funciona o átomo? Presta atenção. Você tem um átomo aqui com um núcleo positivo, com nêutrons, tá bom? E uma órbita em volta dele, carregada de elétrons, tá bom? E aí o que vai acontecer? O fato de eu ter um próton e um elétron interagindo gera uma força de campo elétrico existente, bacana? Então, esse núcleo faz uma força de interação no elétron e o elétron também responde a essa força de interação, beleza? Não precisa ter toque, o elétron não toca no núcleo de um átomo, beleza? Mas mesmo assim ele sofre a ação daquela força. Então a força de campo elétrico também é uma força de campo, bacana? O próprio nome já fala. As forças de campo são mais fáceis de identificar, pois elas já possuem a nomenclatura campo nas suas situações, tá bom? A força de campo gravitacional, a força de campo elétrico, tudo isso aí tem relação com esse tipo de sistema. Bacana? E aí existem vários tipos de força e a gente consegue definir a situação aplicada de cada força pelo nosso quadrinho aqui, ó. Força de atrito. Força de atrito é uma força de contato, isso, muito bem. Por quê? Porque existe o contato entre você e a superfície, beleza? Se existe o contato entre você e a superfície, no caso da força de atrito, então você consegue ter essa situação aí. Força gravitacional. Ó, não existe contato quando você, por exemplo, salta de um lugar muito alto, mas mesmo assim o planeta continua lhe puxando. Uma estação internacional espacial, um satélite, a própria Lua, né, satélite natural, a Terra continua puxando. Não existe contato entre a Lua e a Terra, mas mesmo assim a força gravitacional existe entre eles. Logo, eu tenho uma força de campo. Força aplicada, aquele exemplo do carrinho, né, que a gente deu, carrinho de supermercado, também é considerado uma força de contato. O carrinho de supermercado não vai se mover apenas com a força do pensamento. Ele precisa ter essa movimentação através de um contato, a força aplicada do seu corpo naquele sistema. Força de arraste, essa é legal, é uma força de resistência do ar. E aí, você caracterizaria a força de resistência do ar como sendo uma força de campo ou sendo uma força de contato? Olha, o ar tem matéria, gente, tá bom? Isso é muito importante que você entenda. O ar, ele tem matéria, ele possui átomos, ele possui partículas nele. Se ele tem matéria, ele ocupa lugar no espaço. Tu não consegue encher um balão? Pois é, quando tu enche o balão, tu não enxerga o gás que está lá dentro, mas tu sabe que tem um gás, tá bom? Então ele ocupa lugar no espaço. Logo, como é que o balão enche? As moléculas que estão lá dentro, tu vai soprando o balão, né? Quando você sopra o balão e o balão vai enchendo, você está enchendo aquele balão de dióxido de carbono. As moléculas que estão lá dentro estão empurrando o plástico do balão. Então, eles estão aplicando uma força de contato para poder se expandir. A mesma ideia segue na força de arraste, beleza? Porque você tem um paraquedas, você tem esse paraquedas, e o paraquedas ele é sustentado pelo contato com as moléculas de ar da atmosfera. Então, a força de arraste não é uma força de campo, e sim uma força de contato, tá bom? O contato aí entre as moléculas e aquela lona do paraquedas, bacana? Força elástica, a gente já falou, é uma força de contato também, realizada por uma mola, gerada por uma deformação. Força magnética é uma força de campo. Você não precisa estar perto para atuar naquela força. Tanto é que quando você pega dois ímãs positivos ou dois ímãs negativos e aproxima as duas partes, eles começam a se repelir. Tração ou tensão também é uma força de contato, você precisa ter contato com a corda. E força de empuxo também é realizado por um contato, né? Você tem um contato de um fluido
com um determinado ambiente. Ele botou duas forças parecidas aqui, força de arraste e força de empuxo. Qual é a diferença entre elas? A força de arraste depende da resistência do ar. E a força de empuxo pode ocorrer em qualquer fluido. Bom? E o que é um fluido? Fluido é tudo aquilo que não é tudo aquilo que não é sólido. Líquido, gás e vapor, todos eles são considerados fluidos. Não é sólido, é fluido, tá bom? Então, quando você tem uma força de empuxo, ela pode acontecer numa água, por exemplo, certo? Justamente pelo fato da água ser líquida, logo ser caracterizada como fluido. Tá, e a gente falou de forças, e como a gente fala de força, a gente fala de grandeza. Se a gente fala de grandeza, a gente tem que achar uma forma de medir eles, tá bom? Você tem que achar uma forma de medir essas grandezas. Se eu preciso medir, eu preciso dar uma unidade, certo? Quando você sobe na sua balança lá, ele pergunta qual é a sua massa. Aí você fala, sei lá, 80. Mas você sabe que aquela balança é graduada em quilogramas. Quando você pede no supermercado alguma quantidade de queijo, por exemplo, ele não vai perguntar em quilos, ele vai perguntar em gramas. Então, a gente tem que ter essa noção sobre a unidade que vai usar. Na força não é diferente. Na força, a gente precisa da unidade de medida e a gente precisa de um aparelho para medir, né? A gente precisa da unidade de medida, no caso da balança é o quilo da massa, e o aparelho, que é a própria balança. Então, você precisa disso aí. Um instrumento utilizado para medir forças é o chamado de nanômetro, tá bom? Um aparelho aí, como vocês veem na figura aqui do lado, uma pessoa segurando o dinanômetro, ele funciona da seguinte forma. Como é que vai funcionar esse dinanômetro? Você tem uma haste de suporte, que é essa que a pessoa está segurando. A pessoa está segurando essa haste e ela não vai interferir no meu sistema. Aqui dentro você tem uma mola, bom? Você tem uma mola extensível, ou seja, uma mola que pode ser comprimida ou alongada para o meu sistema existir. E aí, lá embaixo, você tem a medida. Olha aqui, vocês têm as medidas graduadas na unidade de força. Pronto. E à medida que você vai aumentando o valor da sua massa aqui, né? Você bota uma massa para medir. Ele vai medir a força aplicada pelaquele sistema. Quanto mais massa você tiver, maior vai ser a marcação da minha medida. Logo, maior vai ser a quantidade de força aplicada ao meu sistema. Então, o dinanômetro ele é um aparelho que você vai usar para medir forças, tá bom? A unidade de medida são dina, por isso que você tem esse nome, dinanômetro, né? Porque o dina era uma unidade de medida usada mais antigamente. Mômetro, né? Medição, você tem aí essa partezinha. Ou quilograma-força, ou a principal, que é o Newton. Lembrando que o Newton aqui é o meu sistema internacional, ou seja, é o valor geral realizado pelaquele ponto, ok? Isso é muito importante você entender, por quê? Porque quando eu falo de distâncias aqui do Brasil, por exemplo, no nosso Piauí, você pergunta qual é a distância entre Teresina e Parnaíba, por exemplo. As pessoas falam 300, 350, mas automaticamente você entende que a unidade é quilômetros. Tá bom? É intuitivo isso, porque a distância é muito grande para ser medida em metros. Mas, no sistema internacional, a unidade é um metro. Então, você precisa fazer essa conversão. Aqui é a mesma coisa. O dina e quilograma-força podem ser usados usualmente. Alguma questão pode cobrar e tal. Mas, se você se tornar um grande físico e um grande cientista, a força vai ser medida em newtons, justamente pelo fato de você ter esse sistema internacional aí presente, tá bom? No sistema internacional, usamos Newton, ou o valor de N. Beleza? Tá bom. Então, entendendo um pouquinho sobre forças, né? Sobre tipo de força, força de contato, força de campo, como medir força e sua unidade, a gente pode chegar nas leis, né? As famosas leis de Newton. Então, vamos lá. A primeira lei de Newton, considerada aí como princípio da inércia. Bacana? O que vai acontecer quando eu falo da primeira lei de Newton? Galera, vocês lembram já, a gente já falou sobre ela, só que eu contei até a história para vocês, que de quem é o Teorema de Pitágoras? A galera, de Pitágoras e tal. Não, o Teorema de Pitágoras já era usado muito antes, né, do Pitágoras enunciar ele.
Só que a gente aderiu ao Pitágoras justamente pelo fato dele formular, dele provar e dele botar na história, então fica como Teorema de Pitágoras. A primeira lei de Newton foi anunciada pelo Newton. Newton é genial, não tem nem que se discutir em relação ao tio Newton. Mas a primeira lei foi embasada por Galileu. Mas foi Newton que realmente definiu ela, caracterizou, fez toda aquela burocracia e ficou conhecida como a primeira lei de Newton, tá bom? E o que é que ela diz pra gente? Ela diz que um corpo tem a tendência de continuar em seu estado de equilíbrio. E isso é inércia, tá bom? O que é isso? Ele está numa determinada situação e ele não quer sair daquela situação. Ou seja, se o cara está em repouso, ele quer continuar em repouso. Se o cara está em movimento, ele quer continuar em movimento. Então, ele não quer sair do estado de equilíbrio. Ele não quer mudar o que ele está fazendo. Bacana? Então, para fazer isso, eu caracterizo como inércia. A inércia é a incapacidade de um corpo de mudar a sua velocidade espontaneamente, tá bom? Nenhum corpo é capaz de simplesmente mudar a sua velocidade por querer. Por quê? Como assim? Imagina você, aí você fala, Matheus, eu consigo mudar minha velocidade na hora que eu quero. Se eu começar a correr, eu vou mais rápido. Se eu ficar parado, minha velocidade é zero. Então, por que você fala um negócio desse? Primeiro, você não consegue andar simplesmente por querer. Você precisa de uma superfície para conseguir realizar movimento. Uma superfície que produz um atrito, tá bom? Quando você anda, se você perceber, você aplica uma força para trás no chão e o chão aplica uma força para frente em você. Então, você precisa ter esse contato com o solo, por exemplo. Você aplica uma força, o seu pé está aplicando uma força para trás no chão, e aí o chão lhe empurra para frente. Bacana? Você nessa situação. Tanto é que o seguinte, se você estiver num piso extremamente molhado, imagine um piso molhado, água e sabão, você consegue se mover com facilidade? Não. Porque a força que você bota para trás gera um deslize. Porque você não tem atrito entre você e a superfície, você acaba escorregando. Tanto é que quando você está num piso muito molhado, ou então muito escorregadio, você aplica força para baixo, procurando se equilibrar. E não para frente, né? Que é diferente de você caminhar no estado normal. Como é que eu quebraria a lei da inércia? Sendo o super-homem. Como assim? Você está aqui do lado, do nada, aí começa a se arrastar de um lado para o outro. Isso é um dos grandes erros de super-heróis, por exemplo. Como é que o super-homem faz para voar? Ele levanta o braço e vai embora. Ele pega a Lois Lane nos braços e vai embora. Ele ignora totalmente a primeira lei de Newton. Por quê? Porque ele não quebra a inércia, tá bom? Ele não sai da posição de equilíbrio dele. Ele simplesmente ignora que o resto do mundo existe e começa a voar. Isso não seria possível. Obviamente, o ser humano voar não é possível. Mas, de uma forma mais fisicamente correta, o super-homem ele precisaria dar um impulso, né? Ele precisaria fazer um salto para pegar esse impulso, para poder quebrar ali a primeira lei de Newton, tá bom? Que é justamente o fato dele ter uma inércia. O super-homem quebra a primeira e terceira lei simultaneamente, quase todas as vezes, tá bom? Segunda característica sobre essa lei, quando o móvel se encontra em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, a velocidade dele é constante. Então, ele tende a permanecer em MRU. Galera, vocês já são ensino médio, vocês já estão se preparando para o vestibular de vocês, então deixa eu tirar uma coisa da cabeça de vocês o quanto antes. Eu pergunto para você, qual é a principal característica do MRU? Aí todo mundo, a velocidade é constante, você tem uma ausência de aceleração. A principal característica do MRU, gente, a principal característica do MRU é você ter uma força resultante igual a zero. Isso aqui abrange todo o resto. Porque se a minha força resultante vale zero, a minha aceleração vale zero. Se minha aceleração vale zero, eu não tenho variação de velocidade. Logo, a minha velocidade ela é constante para o sistema. Bacana? Quando o corpo se encontra em repouso, velocidade também é igual a zero, esse tende a permanecer em repouso. De novo, se eu estou em repouso, olha aí, vem aqui. Se eu estou em repouso, qual é a principal característica? A minha força resultante vale zero, tá bom? A minha força resultante também vale zero. Então, percebam que para o cara estar num estado inerte, ou seja, num estado onde ele está em MRU ou ele está em repouso, eu preciso obrigatoriamente que a força resultante atuante naquele sistema seja igual a zero, tá bom? Eu preciso que isso aconteça, eu preciso que seja igual a zero essa situação. Então,
toda vez que eu tiver em movimento inerte, a minha força resultante vale 0. Força resultante vale 0. Beleza? Atenção, algumas situações em que o princípio da inércia aparece, aí você tem uma pessoa fazendo uma prova de hipismo, aí o cavalo dela se recusa a pular e para. A pessoa está dentro do sistema, então ele é arremessado, o cidadão é arremessado com a velocidade que ele tinha antes. Por quê? Porque ele tende a conservar esse movimento, ele é jogado para frente. A mesma coisa acontece com você dentro de um carro, por exemplo. Você está aqui dentro do carro parado e a pessoa acelera de uma vez. O seu corpo é jogado para trás. Por quê? O sistema estava parado, estava todo mundo parado. Você que está dentro do carro, o carro estava parado. Aí ele é acelerado de uma vez. Do nada ele parte. O seu corpo que estava em repouso tende a permanecer em repouso, então ele é jogado para trás. E acontece a situação oposta quando ele freia. Você está aqui no carro e a pessoa freia de uma vez. O que acontece com o seu corpo? Ele é jogado para frente, ele é arremessado para frente. Por quê? Porque você estava em movimento. Tu estava em movimento, o carro estava em movimento, estava todo mundo em movimento. E aí o carro que você está dentro para. Só que o carro parou. Você que tem a velocidade lá dentro não parou ainda. Então você é arremessado para frente. Aí que entra um aparelho de segurança muito importante para a gente, que é quem? Cinto de segurança. Para que serve um cinto de segurança? O cinto de segurança é um aparelho que quebra a inércia, tá bom? É um aparelho que quebra a inércia. Ele tem que evitar que você se choque. Ou, se você estiver na frente do carro, né, com o para-brisa, com o volante ou com o painel do carro, se você estiver na parte de trás do carro, que é um erro que muita gente faz, que é não usar cinto de segurança na parte de trás do carro, isso é errado, você acaba se colidindo com o banco da frente, tá bom? Foi o que lesionou aquele cara que participou de um reality show aqui, também saindo do jogo de futebol. Ele pegou um aplicativo, um motorista de aplicativo, e aí acabou o motorista colidindo, né, com outro veículo. E o cara, que estava no banco de trás sem cinto, bateu no banco da frente e lesionou a coluna. Por quê? Porque ele teve a inércia aplicada, né, sobre ele. Aí você tem uma série de lesões e tudo extremamente preocupantes, mas o certo é você usar o cinto de segurança, tá bom? Então, se caiu uma questão hipotética, assim, numa prova e tal, aparelho que quebra a inércia, cinto de segurança. Cuidado com as pegadinhas, tá bom? São 3 pegadinhas que os autores de questões sempre usam. Airbag. O airbag, ele não quebra a inércia. O airbag, ele deixa você bater e amortece a pancada. Colete à prova de balas. O colete à prova de balas, ele não quebra a inércia, ele não para a bala. Ele deixa a bala bater e dissipa a energia no Kevlar, tá bom? Que é o material que ele é feito. Terceiro, paraquedas. O paraquedas não para o paraquedista no ar. Ele ameniza, né, aquela queda que o cara tem. Então, qual é o único aparelho que quebra a inércia? Cinto de segurança, tá bom? Não vão cair nas pegadinhas, não. Aí no quadro você tem um exemplo da situação que eu falei. O veículo está andando para a direita e aí do nada ele freia. Aplica uma força resultante, ó, nos pneus para a esquerda. O que acontece com a galera? Deixa eu botar de verde. O que acontece com a galera que estava lá dentro? Tende a permanecer no movimento dessa seta aqui, ó, porque era o movimento que eles já estavam sendo submetidos. Beleza? E aí a gente chega na primeira questão, que fala o seguinte. Observe a cena a seguir, a cena alternativa que apresenta a lei física que explica o que ocorreu com o nosso menino. O garoto está dentro de um carro, carrinho de mão, carrinho de rolimã aí, e aí tem um cachorro de um porte grande preso ao veículo, né? O pai dessa criança deveria ganhar um prêmio. E aí, o que vai acontecer com o cachorro? O cachorro acelera do nada, tá parado, e aí do nada ele impulsiona. O menino que estava parado, estava com a velocidade igual a 0, estava em repouso. E aí ele tende a ficar em repouso. Logo, ele sofre uma força para permanecer na posição que ele estava. Enquanto isso, o cachorro aplica uma força para frente no nosso sistema para acelerar ele. Então, qual é o princípio que a gente estava falando há uns 40 minutos que representa isso aí? Letra A, princípio fundamental? Não, princípio fundamental é a segunda lei de Newton. Letra B, princípio da ação e reação? Também não, ação e reação é a terceira lei de Newton. Princípio da inércia? Olha aí, cara. Princípio da inércia. O moleque está parado, ele quer continuar em repouso, então ele sofre uma ação contra o movimento que ele tende a permanecer agora, né? Lei de Snell é da óptica, lei de Ohm é da física elétrica, não tem nada a ver com física mecânica, essas duas leis aqui não. Tá bom? Então,
Aí nosso gabarito seria letra C, ok? Lá nosso gabarito, letra Czinho, bonitinho pra gente. A próxima questão é de vocês. Fala o seguinte: baseando na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. E aí eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem responder a questão. Então, galera, ó, quando você tem uma situação como essa, você tem que saber o enunciado da primeira lei, tá bom? E aí você precisa entender o enunciado. Sabendo o enunciado, você consegue acertar o que a questão está pedindo de você. Fala o seguinte, letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu anterior. Beleza? Deixei a letra A, vamos com calma. Letra B. Quando usamos cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Letra B está aí no jogo ainda, né? Letra A e letra B deixei no jogo. Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil alterar sua velocidade. Olha o erro. Inércia é proporcional à massa. Quanto maior a massa, mais difícil, né, tirar ele daquela situação. Imagina, é mais fácil tu empurrar uma bicicleta ou um carro? Uma bicicleta, justamente pela massa ser menor. Letra D, em estado de repouso e do movimento retilíneo, independem do referencial adotado. Não, a gente já viu isso aqui lá em movimentos uniformes, sempre vai depender do referencial. Então, ficamos entre letra A e letra B. Nosso gabarito, letra B, justamente pelo fato da gente falar do cinto de segurança o tempo inteiro, né? E aí eu falei, ó, cinto de segurança, ele impede a inércia, a gente não pode ser arremessado para frente, tá bom? Em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Inércia é isso, é você conservar o seu movimento. Matheus, por que a letra A está errada? Você está dentro de um ônibus lá, e aí você deixa alguma coisa cair, um caderno, um pincel, um grafite, alguma coisa. E aí ele cai do seu lado. Imagina isso, ele cai do seu lado. Em momento algum, se você deixar cair um pincel, alguma coisa, ele vai cair lá atrás do ônibus ou lá na frente do motorista. Isso não existe. O caderno, por exemplo, você está segurando na sua mão, dentro de um ônibus, ele tem a mesma velocidade que você, porque você está com ele, e tem a mesma velocidade do ônibus, porque os dois estão dentro do ônibus. Então, quando você solta esse caderno, ele cai do seu lado. Beleza. Essa alternativa está certa até a metade. Que ele fala, fará uma trajetória retilínea ao solo. Até aqui, essa vírgula, tá tudo certo. Não tem nada de errado na nossa figura. Mas, daí para frente, ele desanda. Pois o movimento do ônibus não afeta o movimento os objetos em seu interior. A parte do não afeta é que quebra a alternativa. Por quê? Porque se não afetasse, quando freasse, por exemplo, você não seria jogado para frente. Ou quando acelerasse de uma vez, você não seria jogado para trás. Então, o movimento de um ônibus afeta, sim, todos os objetos que estão internos a ele, tá bom? Você, um caderno, uma bola, qualquer coisa que esteja dentro daquele movimento. Então, nosso gabarito aí seria a letra C. A gente usa o cinto de segurança para quebrar a inércia, justamente para a gente quebrar essa tendência de movimento. Beleza? Terceira questão fala o seguinte. De acordo com seus conhecimentos sobre a primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. E aí, mais um minutinho para vocês tentarem fazer a questão.
E aí, o que a questão fala pra gente? Fala o seguinte: de acordo com seus conhecimentos sobre a primeira lei, essa é a alternativa correta. Letra A. Todo o corpo tende a permanecer em repouso. Falso. Apesar de você querer passar o dia na sua cama dormindo, isso não é fisicamente aceitável, tá bom? Você não tende ao repouso. Letra B. Todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em MRU, caso a força resultante sobre ele seja nula. Olha o que foi que eu falei para vocês. Qual é a principal característica desse movimento? O fato de eu ter uma força resultante igual a quanto? Igual a zero, né? O resto é consequência. A causa é ter uma força resultante igual a zero. Então, nosso gabarito a gente já tem a resposta. Letra B. Mas vamos desmistificar por que as outras estão erradas. Letra C. A resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração. Isso é verdade. Muito cuidado com questão teórica. Você que vai fazer um vestibular, um concurso, alguma prova que você tenha no futuro próximo, muito cuidado com questão teórica. Por quê? Porque a questão teórica, ela bota uma alternativa certa, mas que não responde a sua pergunta, tá bom? Então isso faz com que você perca uma questão na sua prova de uma forma muito besta. Por quê? Você sabe a resposta, mas ela não responde aquela pergunta. Percebam que ele falou sobre a primeira lei de Newton. E a letra C é a segunda lei de Newton, tá bom? Então você tem que se ater à questão. Quem manda é a questão. Você passou a vida inteira aprendendo que o céu é azul e o mar é salgado. Se a questão disser que o céu é rosa e o mar é doce, o céu é rosa e o mar é doce. Quem manda é a questão. Bacana? Então, a gente tem como resposta letra B. A letra C está errada porque ela se refere à segunda lei de Newton. A letra D. As forças de ação e reação têm magnitudes iguais e atuam no mesmo corpo. Tá errado até na terceira lei. Isso aqui é a justificativa da terceira lei, mas para ser ação e reação precisa atuar em corpos diferentes, não no mesmo corpo. Já já a gente fala sobre a terceira lei. Letra E, a força resultante sobre um corpo é uma grandeza escalar. Falso. Força é uma grandeza vetorial. Você precisa de direção, sentido e módulo para que você tenha aquele vetor ali. Então, é uma grandeza vetorial. Beleza? Tá. Terminando a primeira lei, vamos começar a segunda, que fala o seguinte. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental, ou mais ainda, princípio fundamental da dinâmica, caso você queira uma classificação mais completa, tá bom? É a lei que explica a causa dos movimentos. Até agora, minha gente, foi o que a gente estudou. A gente estudou os movimentos em si. A gente estudou o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, lançamento oblíquo. Todas essas situações a gente estudou dentro desse sistema, dentro desse contexto, tá bom? O que vai acontecer? O fato de você ter esse princípio fundamental da dinâmica, ele explica por que um movimento acontece. A nossa história agora mudou. Você não quer saber a consequência, você quer saber a causa. E é por isso que a física mecânica é dividida em duas partes. A primeira parte é a cinemática, a gente já viu, vocês já são craque nisso aí. A segunda parte é a dinâmica, que a gente vê a causa do movimento e tudo, por que aquilo aconteceu. Bacana? A segunda lei de Newton, ela é basicamente uma equação. Que equação é essa? Francisca Maria. Como assim? Força resultante, Francisca, é igual a massa de aceleração, Maria. Então, se você quiser lembrar assim, fica fácil, tá bom? Então, a força resultante de um corpo é igual à massa que aquele corpo tem, vezes a aceleração que ele vai adquirir, beleza? Onde a força resultante é dada em newtons. Você tem uma força resultante em newtons. A gente já falou disso lá quando falou de dinanômetro, medidor de forças e tudo. A massa é dada em quilogramas. Então, você tem uma massa de valor de kg, né? Você tem uma massa ali, sistema internacional. E a aceleração, a gente já viu há um bom tempo, é dada por metros por segundo ao quadrado. Então, você tem cada um nas suas unidades. Logo, você consegue entender que 1 newton é igual quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então, isso aqui seria a classificação de 1 newton. 1 newton vale 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Bacana? Então, você teria essa situação aí para aquele sistema. E aí você tem um corpo em inércia. Como é que a gente vai variar? De novo, um exemplo de carrinho de supermercado, alguém carregando alguma coisa aí, que a gente já trabalhou bem com esse sistema. Um carrinho de supermercado, você está com ele em repouso, ou seja, ele está em inércia. O que é que significa dizer?
que a aceleração daquele corpo vale 0 e a força resultante atuante naquele corpo vale 0. O cara está lá parado na dele, ele não quer sair daquela posição. Aí chega alguém e aplica uma força àquele sistema. Quando chega essa pessoa e aplica uma força a esse sistema, perceba o que é que vai acontecer. A força que o cara aplicou, ó, tem uma direção e um sentido pelo fato de ser vetorial. A massa do carrinho não mudou. A massa do carro não muda só pelo fato de tu pegar nela. Isso não existe. A massa dele permanece constante. Porém, você gerou uma nova grandeza. Que grandeza é essa? A aceleração. A aceleração daquele corpo foi gerada através da sua força. E percebam o mais importante dessa figura. O que é? A força e a aceleração tem que ter, força e aceleração tem que ter mesma direção e sentido, tá bom? Isso é de extrema importância, isso é crucial para você fazer uma boa questão de segunda lei. Força e aceleração tem que possuir mesma direção e sentido. Na nossa gravura, por exemplo, a pessoa aplica uma força horizontal. Para quem tem dificuldade com isso, lembre-se de linha do horizonte, tá bom? A linha do horizonte. Isso caracteriza a horizontal. O cara aplica uma força horizontal e para a direita. Veja aí no quadro, ó. O cara aplica uma força horizontal e para a direita. E isso faz uma aceleração. Uma aceleração o quê? Horizontal e para a direita. Beleza? Jamais, nunca, fisicamente é impossível o cara fazer uma força horizontal e para a direita e aquele sistema, né, uma força resultante horizontal e para a direita, e aquele sistema sofrer uma aceleração horizontal e para a esquerda, por exemplo, no sentido contrário. Isso não acontece de forma alguma, jamais vai acontecer, tá bom? Então, a força e a aceleração tem que ter mesma direção e sentido. Bom, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa primeira aula. A gente vai dar um intervalozinho rapidinho, uns 3 minutinhos aí, para você tomar uma água e ir ao banheiro rapidão. Próxima aula, a gente fala sobre a segunda lei, termina a segunda lei, né? E fala também sobre a terceira lei. Bacana? Então vai lá rapidinho, já já a gente volta. Até logo. Tchau!